gente vencer todos os obstáculos de nossa vida, não é? É claro que há alguns obstáculos que naturalmente nós vamos vencer, mas aqueles que é espiritual, irmãos, é no joelho e na adoração. Amém? Eu creio que Deus, Ele mais uma vez vai falar sobre nossas vidas, nos continuar nos dando direção. Aleluia, Deus. Eu creio. Bem-aventurados são aqueles que permanecem na presença do Senhor. Aleluia, Deus. E o tema está aqui em Lucas capítulo 18. Eu vou dar uma lida no versículo 8, mas vou subir mais em cima. No versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí o tema da mensagem, a parábola do juiz iníquo, né? O título da mensagem, eu gosto muito de ler o título. E o tema é Lucas 18, 8. E digo-vos que depressa lhes fará justiça. Vamos lá no versículo 1. E aconteceu-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, fiquem atentos. Amém? Amém. E nunca desfalecer. Versículo 2, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ou seja, o juiz: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, ou me incomoda, ou me importuna, em algumas traduções, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a mim importunar ou incomodar muito. Não é? 6. E disse o Senhor, agora o Eterno e o Todo-Poderoso: ouvi o que diz o justo juiz, o injusto juiz. Deus dizendo lá do céu, hein? Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Ou seja, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Segure aí, mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha a palavra do Eterno aberta. Irmãos, diante dessa situação, diante dessa parábola do nosso Salvador, Mashiach, Jesus Cristo, alguns historiadores, eles que estudaram no profundo, além do que está aqui, não desmerecendo os historiadores, mas a palavra de Deus é o que está aqui. Porém, todo estudo acerca da palavra de Deus, quando se busca algum mestre, algum pastor, apóstolo, bispo, presbítero, obreiro, aquele que foi incumbido, de realmente levar a mensagem do Eterno, aquele que foi escolhido pelo Eterno, ou aquela que foi escolhida para levar a mensagem, esses que foram incumbidos pelo dedo de Deus. O que eu estou falando aqui não é aqueles que foram escolhidos por homens, não. É quem realmente foi escolhido por Deus para levar a mensagem. E todo aquele e toda aquela que realmente foi escolhido pelo Eterno para levar a mensagem, irmãos, custe o que custar, ele vai cumprir a palavra, ou ela vai cumprir a palavra do Eterno, porque o Eterno o escolheu para levar a palavra do Eterno. Então todo estudo que se busca, acerca dos historiadores, do que aconteceu, ele é válido, porque também edifica a nossa fé. Mas primeiramente o que edifica a nossa fé é a palavra do Eterno. Isso em primeiro lugar, o ponto crucial. Mas alguns historiadores dizem que essa viúva, ela, quando foi oportunar, ou seja, incomodar esse juiz iníquo, que não temia a Deus e não respeitava homem nenhum na terra, segundo os historiadores, ela estava lá requerendo, que ele fosse julgar aquela causa dela, era sobre algumas terras que tinham tomado dela.
Ou seja, as terras as terras era dela. E alguém foi lá e fez algo, não é? E estava tomando as terras dela. Só para os irmãos terem um pouco desse entendimento. Mas o que importa aqui? O que importa aqui é que o nosso Deus, o nosso eterno Criador Adonai, diante de qualquer injustiça cometida contra mim, contra você, ou contra mesmo, irmãos, até alguém que ainda não serve a Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus justo. Mas, pastor Tenório, porventura pode Deus fazer justiça a alguém que não serve a Ele? Pode, irmãos. Na Gaia subdesse. Quanto mais aqueles que servem a Ele. Principalmente aqueles que servem a esse Deus vivo, que somos nós, igreja do Senhor. Que o Eterno, Ele nos trata como a menina dos olhos dele. Consegue entender, irmãos? Que eu e você, nossa igreja, somos a menina dos olhos do Eterno. Consegue entender o carinho que o Eterno tem por mim e por você, igreja? Embora sejamos falhos, embora muitas das vezes nós somos falhos, embora muitas das vezes desagradamos a Deus, desagradamos o nosso irmão, desagradamos nossa irmã, desagradamos nosso cônjuge, mas a misericórdia dele é tão grande, o amor desse Deus é tão grande, é tão poderoso pelos seus, que ele não permitirá que alguma injustiça possa permanecer na minha e na tua vida. Acontece? Acontece, irmãos. Mas ele não permitirá que isto se prolongará por muitos tempos. Não. Ele vai vir sim fazer justiça na minha e na tua vida. Na minha e na tua causa. Agora, é necessário que eu e você, que nós nos atentamos na palavra do Eterno, ou seja, esmiuçar a palavra no seu profundo, no que o Eterno está falando para mim e para você. Porque não é simples assim nós chegarmos diante da presença, ou na presença do Eterno e dizer assim: faça-nos justiça, Senhor. É preciso um sacrifício meu e seu. Eu e você, nós como noiva do Senhor, somos especiais, somos diferenciados na presença de Deus. Não é como aquele e aquela que não serve, embora ele também faça justiça para esses. Mas por que ele faz, pastor Tenório? Ele é um Deus justo. No Eterno não há injustiça, nele habita nele a perfeição, habita nele a misericórdia, habita nele o amor, habita nele a benignidade, habita nele, irmãos, a humildade. Deus não é um Deus de interesses. Ele é um Deus justo. E aí nós olhamos aqui, quando no início diz assim: e encontrou-lhes, no versículo 1 também, né? E contou-lhes também uma parábola sobre, olha só, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós precisamos entender. Eu e você, nós como igreja, nós temos, é o dever, irmãos, é o dever de orar sempre, sem desfalecer. Não é, não está escrito aqui: e contou-lhes uma parábola sobre orar, por favor, por gentileza você pode orar. Deus falando isso conosco. Não, irmãos. Eu e você, igreja, nós temos o dever de orar. Nós temos o dever de orar, o dever de entrar na presença do Eterno e orar, independente da minha e da tua situação. Pastor Tenório, mas aconteceu algo que eu desagradei a Deus, aconteceu algo, eu pequei, aconteceu algo. Irmãos, põe o joelho no chão, peça perdão, se arrependa, não pratique mais e entre na presença de Deus. Clame o sangue de Jesus Cristo, peça a Ele para entrar na sua vida, para lhe santificar, para lhe transformar, porque foi assim que eu fiz há 20 anos atrás, quando ainda era obreiro e não entendi o que era a obra de Deus, não entendi o que era a fé na minha vida. E assim, irmãos, foi na vida dos profetas, os grandes, que está aqui nos grandes livros, os grandes profetas e os pequenos profetas.
Porque todos nós somos homens, somos seres humanos falhos. O único que é perfeito e santo na sua totalidade é Ele, é Deus. Mas é preciso eu e você, nós, à medida que vamos passando os desafios das nossas vidas, estar sempre na presença do Eterno e clamando a Ele para que Ele venha sobre nossas vidas com santidade, para que Ele nos santifique, para que Ele nos torne justo. Então nós temos o dever de orar. Quando nós não oramos, quando nós deixamos de orar, automaticamente aos poucos, eu e você, nós vamos nos apartando do Eterno. Vamos nos apartando do Eterno. Porque a mensagem é clara. O dever de orar sem nunca desfalecer. E o nunca desfalecer, irmãos, é não ficar desanimado. É sempre ter o meu e o teu momento com o Senhor. Seja na minha casa, seja na tua casa, seja no monte, seja na igreja. Nós temos que ter o dever de orar. O dever de elevar o nosso pensamento aos céus e clamar ao Eterno. Se for no monte, se é na nossa casa. Ah, mas eu estou num lugar que eu não posso clamar. Então, irmão, eleve o seu espírito, o seu intelecto, o teu entendimento ao Santo dos Santos e ore e fale com Ele. Porque Ele nos ouve com o seu poder onipotente, onisciente e onipresente. Então, esse juiz, irmãos, ele diz no versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Olha só que forte isso. Forte no sentido de fracasso. Nem respeitava homem algum. Esse cidadão, um juiz, um cidadão que foi levantado para representar a justiça, para representar a autoridade, ele tinha que ser exemplo em Deus. Ele tinha que ser exemplo em Deus. Mas ele não era exemplo em Deus. Ele não temia a Deus e ele não respeitava homem algum. Consegue entender o profundo disso? O homem era mau. O homem era dissimulado. O homem era realmente um crápula. O homem realmente era cínico. E muito mais ainda no profundo, irmãos. Ele não temia a Deus e não respeitava nenhum homem. Consegue entender o caráter de um homem desse? E um homem que representava a justiça. Mas pelaquela viúva existia e existe um Deus. E olha só. Agora, adianta alguma coisa, irmãos? O ser humano ser arrogante, o ser humano ser soberbo, o ser humano ser bajulador, ricalaba, xalaba. O Espírito está aqui. Adianta alguma coisa, irmão? O ser humano querer ser grande, querer ser poderoso, ele não é nada. Sem Deus ele não é nada. Adianta alguma coisa o ser humano querer ser zombador do outro, zombar do outro, zombar da fé do outro, zombar da maneira que se veste, zombar da roupa do outro, zombar do jeito do outro? Não adianta, irmãos. Sabe por quê? Porque quando o Senhor, o Eterno, quer cumprir um propósito, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mesmo o camarada não sabendo, ele vai fazer a vontade do Eterno. Sabe por quê? Porque quem manda nos céus e na terra e no inferno chama-se o Criador, o Todo-Poderoso, Deus, Adonai, Criador dos céus e da terra, na figura de Cristo, hoje ressurreto no meio da igreja, no meio de mim, no meio de você, em nossas vidas. Ele é a libação perfeita e eterna, o único intermediador e intercessor entre ele e o Eterno, Deus, a igreja e os homens na terra. Então, não adianta, porque Deus vai cumprir o propósito na minha e na tua vida. E Ele é fiel. Agora esse juiz iníquo, Deus vem e Ele fala: eu vi o que ele falou. Eu sei tudo que está se passando dentro desse juiz. Eu sei. Então aí aqui você olha no versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo. Aí, irmão, isso era profundo. No versículo 4, o juiz, ele diz para ele mesmo, no seu entendimento, no seu pensamento, ele fala para ele mesmo. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Ele mesmo confessa com a sua boca.
Para vocês entenderem, eu, pastor Tenório, eu sou um advogado. Aí vem alguém e pede para julgar a causa e eu não quero pegar. Aí depois eu pego e falo assim: eu não temo Deus mesmo, eu não temo a Deus, não respeito nenhum homem, não estou nem aí para ninguém, mas eu vou julgar a causa dessa mulher. Sem eu saber, o próprio Deus está me incomodando para fazer justiça a favor daquela que foi injustiçada. Assim é na minha e na tua vida. Olha só. Glória a Deus, aleluia. Todavia, como essa viúva me molesta, me incomoda, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. Então ele decidiu dentro dele, rapidamente, pegar a causa daquela viúva e julgar aquela causa dela muito rápido, para ele se ver livre dela, para ela não incomodar mais ela. Agora veja bem, irmãos, no profundo dessa mensagem, irmãos, vocês, igreja, nós achamos que era apenas só aquela viúva que ia ter com aquele juiz iníquo, incomodar a ele para julgar a causa dela. Era só ela que ia lá e pedir para ele julgar a causa dela. Consequentemente, irmãos, teria muito mais pessoas. O cara era um cara importante, ele era um juiz, ele julgava causas. Ele julgava causas, pegava causas e causas para julgar a justiça. Não era só ela, tinha muito mais pessoas, provavelmente muito mais pessoas na frente daquela mulher. E olha o que ela passou. Então todos os dias ela estava lá, batendo e incomodando: julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa contra o meu adversário. E aí o Eterno ouve o que o juiz fala, não é? E ele diz: e disse, olha só, e disse o Senhor. Consegue entender, irmãos? O Senhor Todo-Poderoso no seu trono de glória, no seu trono da graça. E ele fala assim: ouvi, né? No versículo 6, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Porque nós, seres humanos, nós, igreja, dentro de nós, irmãos, nós achamos e pensamos e sentimos que já é tarde demais para algo ser feito na minha e na tua vida. Mesmo nós sendo da fé, mesmo eu e você que tememos a Deus, que honramos ao Eterno, honramos ao Eterno com a nossa vida, com a nossa adoração, quando nós nos convertemos diante dele, quando ele veio para mim e para você, quando ele veio para nós e nós entendemos o que é a fé, o que é o reino de Deus, o que é a salvação, o que é santidade, o que é amor, o que é misericórdia, o que é justiça, o que é verdadeiramente servir a Deus de verdade em todos os momentos da minha e da tua vida, seja na alegria, seja na tristeza, seja na perda de um ente querido ou de um amigo. Nós estamos ali firmes e fortes, fiel na presença do Eterno. Somos falhos, sim, mas Ele é que conserta nossas falhas, é Ele que nos aperfeiçoa na sua presença, é Ele que nos santifica. Então nós estamos na presença, permanecendo. O inferno inteiro se levanta contra mim e contra você, igreja, para que nós venhamos andar para trás, para que eu e você retorne atrás, para que nós entendamos que o reino de Deus não é o que Deus tem falado para mim e para você, mas é sim, é salvação, é santidade, é amor, é fazer justiça na minha e na tua vida quando somos injustiçados, sim. E aí Deus pega esse homem, o Eterno pega esse homem, e ele agora, ele vai fazer justiça em favor dessa viúva, que estava sendo o quê? Injustiçada. Que ela diz: julga minha causa contra o meu adversário. Então ele pega esse homem, e sem ele querer, não temendo a Deus, não respeitando nenhum, e ele agora vai julgar a causa dessa viúva. E essa viúva agora ela vai receber a vitória do Eterno, porque ele do alto dos céus ele declarou: ouvi o que esse juiz iníquo, que não me teme, falou. Agora, pois ele vai julgar a causa da minha serva. Glória a Deus, aleluia. Ele vai julgar.
e eu vou fazer com que ele venha bater o martelo. Eu vou mostrar para ele que quem manda sou eu, não é ele. Glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, meu Deus. Então, muitas das vezes, tanto que próprio aqui na palavra dele, ele diz, né? Embora que pareça tardio, porque às vezes, irmãos, às vezes vem um pouquinho de ansiedade dentro de nós. Esse pouquinho de ansiedade que vem dentro de nós, eu digo por mim, sim. Primeiro a palavra, ela corta aqui dentro de mim para depois cortar aqui para a igreja. Eu e você somos iguais. Qual a diferença entre eu e você, igreja? Qual a diferença? Qual a diferença? Qual a diferença? Nenhuma. Mesmo se eu tivesse bilhões ou não, qual a diferença? Nenhuma. Nós somos iguais. Aleluia. Glória a Deus. Temos as mesmas emoções. Somos seres humanos, fraquezas, desejos, vontades. Às vezes pode vir dúvida, e nós temos que lutar contra tudo isso. Sentimentos humanos, nós temos que lutar todos os dias contra o nosso sentimento humano, contra a nossa mente, os pensamentos humanos. Sabe por quê? Porque o sentimento humano, o pensamento humano, ele vem ao contrário, ao oposto das vontades de Deus. Então muitas das vezes parece tardio, porque às vezes nós achamos que não vai acontecer. Muitas das vezes eu e você pensamos em confiar no nosso braço, ou no homem, ou no outro. Não. A nossa confiança, independente da minha e da tua circunstância, da minha e da tua causa, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ela tem que estar no Senhor. Embora a minha e a tua carne diz não, é o oposto. Embora o inferno ele já é contra nós, ainda tem a nossa carne. Nós temos dois inimigos, irmãos. Dois inimigos. O primeiro inimigo, ele chama-se Satanás, o príncipe desse século, e toda a caça de demônio, toda a terça parte de demônios. E qual é o segundo inimigo, pastor Tenório? A nossa carne. A nossa carne. A nossa carne, nossos sentimentos, nossos pensamentos humanos, que nós temos que lutar todos os dias e pedir ao Eterno para que Ele venha nos guiar. E se acontecer alguma situação que é da nossa carne, que vem atrapalhar a ação de Deus, nós temos que buscar o entendimento e pedir para o Senhor, para que Ele venha tirar isso de nós. Nós estamos vivendo um tempo hoje, irmãos, que está tudo banalizado. Está tudo banalizado. Que o certo está errado, o errado está certo. Que todos os caminhos levam a Deus e é um só caminho que leva a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não se respeitam mais. As pessoas não têm mais aquele respeito pelo seu próximo. É um querendo engolir o outro. A vulgaridade está espalhada cada vez mais, fervendo fora e dentro da igreja, querendo nos derrubar a todo tempo, taxando nós de habitolados, de tantas outras coisas. Mas e naquele grande dia? E naquele grande dia? E naquele grande dia? E a fé? E a fé? Qual é a fé que nós servimos, irmãos? É a fé que permanece e aguenta todas as coisas? Ou é a fé permanente? Ou é a fé momentânea? A nossa fé ela tem que ser a permanente, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A nossa fé ela tem que ser aquela que constantemente ela está confiando no Eterno. Eu e você, nós ainda não passamos por situações de ser chicoteado por conta do Evangelho, como passaram os apóstolos e os discípulos. A gente ainda não tomou um tapa na cara por causa do Evangelho. Está difícil, irmãos? Claro que está. Por quê? Porque as opressões, elas são muito fortes, sim. E a cada dia, elas se tornam mais fortes. Mas muito mais forte que as opressões, muito mais forte que Satanás e os demônios, os principados, as potestades, as hostes malignas, as faces celestes dominadoras, os príncipes das trevas do século passado, presente e vindouro. Está
primeira até a última, é a nossa geração, todos eles, nenhum poder pode contra o eterno. Na minha e na tua vida. Nós temos que ter essa fé. Pastor Tenório, não é fácil, não é. Mas quem é aquele, o general de guerra, que guerreia as minhas e as tuas guerras? Chama-se Jesus Cristo Nazareno, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que na cruz do Calvário venceu por mim e por você. Ele é a mim, ele é atrás de mim, na frente de você, do lado, à direita, à esquerda, na frente, em cima da nossa cabeça, embaixo dos nossos pés. Ele é o poderoso, ele é o general de guerra. Eu e você, nós, igreja, apenas temos que permanecer, clamar, buscar e aguentar. E Ele é aquele que vem ao meu e ao teu encontro. É do alto que vem o nosso socorro. É de lá, ó, da cruz, que vem o meu e o teu socorro ao nosso favor. Glória a Deus. Então nós precisamos entender e crer. Porventura, irmãos, é a enfermidade, ou a morte, ou o desemprego, ou a miséria, ou a fome, ou a bonância, maior do que a minha e a tua fé no eterno, maior do que Deus? Porventura todas essas coisas aqui na terra não passará? Isso é tudo vaidade. Não que eu e você não temos que buscar, temos que conquistar. Temos que buscar sim a cura, porque é dele que vem a cura, é do eterno que vem a cura. A medicina está aí até um certo ponto que ela pode alcançar, mediante a sua ciência e os seus conhecimentos, cada qual em sua área. Aquilo que a medicina dá jeito, vai dar jeito. Mas e o que é espiritual? O que é espiritual, irmão? Seja enfermidade que a medicina não pode mais, seja injustiça. O que é espiritual, meus irmãos, igreja? Nós buscamos na casa do Senhor. Nós buscamos aos pés do Senhor. Porque é da casa do eterno, é da casa da congregação dos justos que vem aquilo que é espiritual, que é a cura, que vem a justiça na minha e na tua vida quando nós somos injustiçados, seja por qual for a nossa situação. É através dele e através dos seus servos que clamam de joelho, que oram em jejum pela minha e pela tua vida. Então, irmãos, há uma guerra. Há uma guerra que nós temos que vencer. Essa guerra é contra Satanás e os demônios. Essa guerra é contra a minha e a tua carne. A minha e a tua carne grita para não vir para a casa de Deus, para não estar aqui. Mas o nosso espírito tem que clamar: Abba, Pai, e dizer: vou à casa do meu Pai, vou adorar o meu Pai, porque é de lá que vem o meu socorro. É da casa do meu Pai que vem o que eu preciso. É da casa do eterno, é da mão dele que vem o que nós precisamos. Glória a Deus. Permanece a fé, irmãos. A fé e o amor de Deus. E nós temos que buscar entender que a fé não é ser religioso, é confiar no Deus Todo-Poderoso, que Ele está no meio de nós, e Ele é quem tem o poder de fazer as coisas, de manifestar os seus feitos, suas maravilhas, através da minha e da tua fé, da nossa busca. Eu quero que você desça um pouquinho mais abaixo aqui na palavra, do versículo 9. Olha só, a parábola do fariseu e do publicano, no versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam o outro. Nunca, amada igreja, que eu e você, que nós devemos confiar em nós mesmos. Nunca que nós devemos ter o entendimento que nós somos autossuficientes, justos. Se eu e você, se nós somos justos, é pela justiça de Deus, é pela conquista na cruz do Calvário. Ele nos tornou justos mediante nossas falhas. Ele, o eterno, o Hamashia, o Cristo, quando ele se entregou. Olha só, versículo 10. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro
publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a oração dele: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto posso. Não é mais que o dever, é a obrigação dele fazer isso. Consegue entender, igreja? Olha para cá. Hã? E aqueles lá que pregam contra o dízimo? Olha o que está dizendo aqui: falsos profetas, não tem entendimento do que é a obra de Deus, o que é o céu. Jejua 2 vezes por semana, dá o dízimo. É o que ele está falando na oração dele. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos, os dízimos de tudo quanto tenho, de tudo quanto tenho, tudo, alimento, espécie de dinheiro, tudo, é tudo que está falando. Consegue entender o que é a palavra de Deus? Aleluia. Ah, mas eu não estou trabalhando. Então o teu dízimo é a tua oferta, é a tua adoração, é o teu louvor, até que Deus abra as portas, é a tua fé, é a oração, labá, xalabá, é o amor pelo próximo. Glória a Deus, aleluia. Temos que cumprir a palavra do Eterno, mesmo que doa na nossa carne, porque a recompensa, ela é muito mais do que isso. Olha lá, 12, 13. O publicano, agora a oração do publicano: porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Olha só a humildade do publicano. Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe o que ele está fazendo? Assim, ó. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sem olhar para o céu: pecador, tem misericórdia de mim, venha o meu socorro. Consegue entender? Ele se esmurrava, sem olhar para o céu, não se sentia nem digno de olhar para o céu. Aí ele diz, agora Jesus dizendo, a resposta de Jesus, no 14: digo-vos que este desceu justificado, o publicano, para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Consegue entender a humildade desse publicano? Nós temos que ter essa humildade na presença de Deus. Nós temos que ter essa humildade na presença do Eterno. Hoje nós nos sentimos dignos por Cristo de orar de joelhos e olhar para os céus, porque entendemos que estamos na graça. Então nós temos que ter essa humildade, irmãos. Não que nós não temos que fazer o que esse fariseu fez. Temos que jejuar, temos que dar o dízimo, temos que dar a adoração, a nossa fé, a nossa entrega. Mas temos que entender que nós somos justificados pela nossa humildade, conforme está aqui. Ele diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que se humilhe, qualquer que a si mesmo se exalte será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, a nossa exaltação, se podemos dizer assim, conforme diz o apóstolo Paulo, se nós temos que nos gloriar, ou seja, nos exaltar, que seja em Cristo, por Cristo e em Cristo, não de nós mesmos. Então, qual que é essa humilhação desse publicano? Ele descia na presença do Eterno em oração com humildade. A oração dele é uma oração, não é de acusação, de acusar o outro, de acusar aquele. É uma oração humilde. Ó Deus, tem misericórdia desse miserável pecador. É assim, irmão, e no profundo: ouve-me, Senhor, ajuda-me a vencer, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, me ajuda, Senhor, a ser justo, porque eu não consigo, mas através da tua ajuda eu consigo. Me ensina, Senhor, como eu não devo, Senhor, desagradar a ti, nem a meu irmão. Essa é a oração, irmão. Eu preciso de ti, eu preciso da tua graça,
Preciso da tua bênção. Eu sei que só o Senhor é quem pode me ajudar, mais ninguém. E assim é a oração, irmão. É a oração que nós devemos fazer na presença do Eterno. E quando o Senhor diz que Ele desceu justificado, quem o justificou, irmãos, igreja? Deus, o Eterno. Consegue entender como uma oração mascarada, uma oração que não sai daqui, de dentro da alma, ela não é ouvida por Deus? Deus até ouve, mas não responde. Por que Ele ouve? Nosso Deus não é um Deus surdo, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Tudo que nós fazemos, certo ou errado, antes de nós fazermos, Ele já sabe. Ele já sabe pelo seu poder onisciente. Ele age pelo seu poder onipotente. É potente, é já. Quando Ele libera a palavra, quando Ele dá a ordem do céu, já era, irmão. Já era, igreja. Quando o Eterno libera a palavra do céu, esquece. Não há quem pare. Consegue entender o poder desse Deus? Não tem demônio que pare. Não tem homem que pare. Ninguém para na frente, sabe por quê? Porque a palavra dele é única. A palavra dele é poderosa. Quando Ele assina lá dos céus, o que Ele vai fazer? Está determinado. Não adianta A ou B se levantar contra mim ou contra você. Não adianta o inferno se levantar. Até se levanta, mas cai. Há algumas situações que ocorrem porque o Senhor está olhando e nos provando a nossa fé. Vamos ver até onde Ele vai, até onde ela vai permanecer diante da situação. Se eu estou passando fome, então eu vou me apartar de Deus. Se eu estou com uma roupa velha, então eu vou me apartar de Deus. Se eu estou com um sapato velho já batido, eu vou então me afastar de Deus por causa disso. Se meu carro está quebrado, eu também vou me apartar de Deus e deixar de buscar a Deus. Se o irmão ou a irmã ou o próximo falou mal de mim, caluniou contra mim, eu vou então me apartar de Deus? Não, irmãos. Nós temos que ser adorador. A verdadeira fé, ela não desiste. Ela não desiste. Então nós temos que continuar. Se eu estou numa bonança, muito rico, muito próspero financeiramente, então eu vou me apartar de Deus? Não. Em hipótese alguma, seja no frio, seja no calor, seja na primavera, seja no outono, seja na chuva, seja na boa roupa, seja na boa casa, seja não ter, seja ter, eu não posso me apartar de Deus. A fé, eu tenho que permanecer. Eu tenho que permanecer. Afinal de contas, essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. É permanecer na presença do Eterno. Antes de eu finalizar essa palavra, eu estava hoje escutando os louvores israelitas, judeus convertidos, ao vivo em Israel. Postei até nos meus stories. Eu gosto muito de ir lá nos comentários, muitas das vezes. Às vezes eu deixo o meu comentário. E como lá está em hebraico, eu ainda não entendo hebraico, algumas coisas de inglês eu já estou conseguindo, em espanhol e tal. Eu fui lá, estava em hebraico, eu coloquei a tradução em português de alguns deles. Tinha um que ele era ateu e ele teve uma grande experiência com o Senhor e Deus o converteu. Hamashi Yeshua, o Cristo. Tinha um outro que ele tinha se convertido há muitos anos atrás, isso no testemunho dele. E ele ficou 15 anos longe da presença do Senhor, desviado. Não era afastado, é desviado do que? Do céu, da salvação. E quando ele ia se matar e tirar a sua própria vida, eu li lá no testemunho dele, ele chamou o nome do Senhor Jesus. E na hora H que ele ia tirar a vida dele, o Senhor Jesus apareceu para ele, irmão. Apareceu, presta bem atenção. Aquele que é de Deus, ele é de Deus. O Senhor Jesus apareceu para ele e ele viu Jesus. E nas mãos do Senhor Jesus estava a marca dos cravos, o corte dos pregos, na palma da mão dele. E na palma da mão do Senhor Jesus Cristo estava escrito o nome desse rapaz que ia se matar, o nome dele. Estava na palma da mão. Abaixo da onde foi o corte da mão, o rasgo da mão, estava o nome dele escrito. O Senhor Jesus olhou para ele e falou assim para ele: tu és meu,
Selado, irmão. Selado. Quem é de Deus, irmão, não vai descer não, vai subir. E aí naquela hora, diante daquela experiência, ele se arrependeu, fez todo o processo, voltou para o Senhor. E lá ele relata quantos anos ele tinha, tá? Sabe quantos anos ele tinha? 60 anos. Aí ele relata assim: se eu com 60 anos, o Senhor não permitiu que eu me matasse, falou que eu sou dele, meu nome estava cravado na mão dele, eu já não sou mais um garoto, um jovem, que dirá você? E ele se reconciliou com o Senhor, e o Senhor o honrou, e eles servem ao Senhor até hoje. Você imagina isso? Isso são coisas, irmãos, que vai fortalecer a fé do outro. Que vai fortalecer a fé do outro. Não é? E quantas pessoas resistem à palavra do Eterno? Resiste o verdadeiro Evangelho. Porque falsos evangelhos tem muitos por aí, mas verdadeiro só um, só tem um. Só uma fé, um só batismo, só Deus. Consegue entender, irmãos, o poder desse Deus? É muito forte. Então sempre eu falo, Deus é Deus que converte o ateu, que converte o bruxo, o macumbeiro, o feiticeiro, o idólatra, o incrédulo. Ele é Deus. E o desviado, que ele clamou no momento que ele ia tirar a sua própria vida. Então o Senhor veio e apareceu para ele. Mas o forte disso daí é o nome dele, escrito na mão do mestre. Salvo, irmão, salvo. Salvo. E aí Deus falou para ele assim, o Senhor Jesus falou para ele assim, que é o que está lá escrito em João 10, né? Que fala lá do bom pastor. Jesus falou assim: eu não deixo nenhum dos meus se perder. Que forte, né? É muito forte, irmãos. É muito forte. Então, presta bem atenção, igreja. Os nossos nomes estão cravados na mão do mestre. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Que nós estamos lá com o nosso nome escrito no livro da vida. E que aconteça o que acontecer na minha e na tua vida, nós temos que ter a fé de ter o entendimento. Não voltar atrás. E entender que o meu e o teu caminho é o céu. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos batalhando aqui, servindo o Senhor, passando por todas as coisas e confiando e crendo que Ele é Deus para julgar a minha e a tua causa. Os pedidos estão sendo colocados aqui. Se não me engano, acho que nós estamos no 5º elo, faltam mais 2. E depois no final eu vou subir um monte para orar a Deus com óleo e queimar ao monte. E às vezes fica lá, às vezes eu e você, o nosso, dá no nosso esquecimento. Não esqueça do que você colocou, igreja. O pedido que você fez. Qual é a causa que você foi injustiçado? Você foi injustiçado. Seja ela qual for. É uma causa na justiça? É algo que foi feito com você e que você acha que não tem mais jeito? Jesus Cristo disse para você que tem jeito sim, e que é Ele que é o justo juiz, e que é Ele que é o julgador das causas, e que é Ele que é o nosso advogado fiel, e que Ele pega sim uma autoridade corrupta e julga uma causa a favor do seu reino, dos seus servos, dos seus filhos. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E aquilo que eu e você colocou na presença do altar do mestre, não é no altar de qualquer um, não é no altar de Baal, não é no altar de um Deus que tem olho e não vê, que tem ouvido e não ouve, tem mãos mas não apalpa, tem pés mas não anda. Não é um Deus que esse daí precisa que o carregue ele em posições, não tem espírito, não tem voz, nada pode fazer. Eu e você estamos colocando no altar do Deus vivo, aquele que é o Criador dos céus e da terra, o Deus vivo que por intermédio de Jesus Cristo se faz presente no meio dos seus. Ele é o El Shaddai, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, e que não esquece. Eu e você podemos esquecer, mas Ele não esquece que eu e você fazemos e praticamos e colocamos na presença dEle. E Ele é Deus de justiça. Assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra. Louvado seja o Senhor. E agora nós vamos entrar no momento em que nós vamos guerrear em favor das nossas causas, na presença
do nosso eterno. Bispo Alex, da nossa majestade gloriosa,